Olá, pessoal, tudo bem? Última aula de geografia do bimestre, tá? Semana que vem já é a prova de vocês. Bom, botei aí quais os assuntos vão cair e um deles é a aula de hoje sobre Japão, beleza? Então vamos lá. Gente, antes de mais nada, né? Essa aula vai ser dedicada aí ao Japão, nossa oitava aula. E deixa eu me tirar aqui da frente. A aula consiste em falar desse país que tem essa bandeira aqui em cima como símbolo. O que vocês acham que é, hein? Bom, essa expressão aqui, essa frase, Terra do Sol Nascente, diz muito a respeito dessa bandeira, que nada mais é do que a referência ao Sol, né? Digamos que o Sol, ele nasce a leste, né? E o Japão está extremo leste aí do mapa mundi, beleza? É um país insular, né? Ele não é só uma ilha, mas ele é um conjunto de ilhas, ele é um arquipélago, é extremamente pequeno, tá? Ele é exatamente esse país aqui, muito pequenininho, só que pequeno em extensão territorial, porque ele é grandioso em quesito educacional, tecnológico, né? Universitário, então, até em quesito de preparo contra catástrofes naturais, eles são incríveis em relação a isso, já que eles lidam, né, com essas catástrofes que são naturais em função do que até coloquei aqui, do Círculo de Fogo do Pacífico, que daqui a pouco a gente já vai falar. Bom, ele tem tanta ilha no território que são quase aí 4.000 ilhas, tá? E as quatro principais, dada a tecnologia que eles têm, elas são conectadas por túneis, né? Por pontes, então eles meio que, né, criam aí suas conexões. Mas vamos então para o que nos interessa, né? As características mais específicas. O relevo, né? A maior parte é montanhoso, tem a ver com estar, né, em um ambiente de intensa atividade vulcânica, magmática, sísmica, tá bom? Tem mais aí de 1.000 metros de altitude, isso dificulta a ocupação em alguns trechos, né? E por que que temos, então, só 15% de planície, por exemplo? Porque ele está no Círculo de Fogo do Pacífico, né? Tem uma parte aí do livro de vocês, na página 292, que fala exatamente do Círculo do Pacífico, que, se vocês bem observam aqui nessa imagem, não só passa pelo Japão, passa por todos os países que fazem costa aí com o Oceano Pacífico, que é justamente uma área aí de 40.000 quilômetros de extensão que tem essa instabilidade que eu mencionei, né, instabilidade tectônica, e faz com que haja aí inúmeros terremotos, e terremotos você sabe que geram as tsunamis, né, as ondas muito grandes, intensa atividade vulcânica, né? Alguns não, muitos, os principais vulcões em atividade estão aí no Círculo do Pacífico e parte deles estão aí no arquipélago japonês, né? Fazendo com que essa seja uma área de intensa atividade tectônica. E aí eu já trago até uma questão que, por eles lidarem com essas catástrofes naturais, eles precisam aí se antever, né? E aí vocês veem construções que são adaptadas à movimentação que a Terra faz, né? Eles têm alicerces, como é o caso de molas, que eles colocam para conseguir se manter, avisos, né, de alertas que são emitidos antes dessas catástrofes acontecerem, como a chegada de um tsunami, também tem esse sistema lá de evacuação, então eles meio que se preparam, né, para essa realidade, tá bom? E uma coisinha é que, por conta deles terem influências de massas frias da Sibéria, né, que vem de cima, e massas quentes do Pacífico, você vai achar tanto um clima subártico, né, um clima mais frio, mais polar, quanto um clima temperado e subtropical, né, por conta de ter tantas massas de ar polar barra frio, quanto massas de ar mais quente. Então, são essas variações de climas que a gente pode achar
no território japonês, ok? Gente, falando então de população e economia, a gente começa falando do começo lá até o século XIX, né? Quando o Japão consistia em ser administrado por um clã chamado Tokugawa, que mantinha o país em reclusão, era um país fechado, essa expressão eles chamavam aí de Sokoku, e era um país que não mantinha relação com ninguém e era baseado em sistema feudal. Em pleno século XIX, eles ainda tinham traços feudais, né? E isso era problemático, tanto que em 1853 os Estados Unidos, né, interviu, forçando aí o país a abrir suas relações, né, porque não estava tão diplomático assim em se manter fechado. E um tratado que foi bem simbólico dessa época foi o Tratado de 1868, chamado Tratado de Kanagawa, né, que fazia com que o Japão, então, abrisse seus portos, abrisse sua economia, mas, né, pensando aí os Estados Unidos no controle do Oceano Pacífico, né, já que já estava começando aí essa rivalidade entre a União Soviética, esses países, né, que tinham essa rivalidade com os Estados Unidos, então foi estratégico por parte dos Estados Unidos querer ter o controle do oceano, do qual o Japão, né, faz aí sua territorialidade, beleza? Gente, então, o que acontece? Conforme, né, teve a era Meiji, uma era que consistiu aí numa política econômica social mais moderna, né, mais industrializada do país, vocês começavam, né, a ver uma mudança, seja em instalação de estradas, ferrovias, mas principalmente algo que é muito forte no Japão até hoje, que é investimento na educação para a geração de trabalhadores qualificados. Por mais que eles tenham, né, de certa forma, uma mão de obra barata, os japoneses são pessoas com uma qualificação absurda, né, em quesito educacional. Então, isso foi podemos dizer, né, que foi desde a era Meiji. Só que aconteceu que nessa época surgiram os zabatsus, né, que eram grupos de grandes famílias, os clãs japoneses, que começaram a dominar a economia, mas formando aí conglomerados que se fechavam enquanto monopólio, né? Eles eram grandes controladores da economia do país. E aí foi nessa época que surgiu marcas como a Mitsubishi, a Mitsui e a Sonimoto, né? Essas empresas, elas tinham sim um controle da economia local, e a gente sabe que o Japão é um território muito pequeno, né? E pobre em recursos naturais, então começou a ter um foco maior aí em se expandir territorialmente para outros países. Só que desde então, nessa época, o foco estava sendo aí investimento maciço no poder militar, né? E, claro, trazendo aí territórios adjacentes, né, ao seu, porque por si só não era o suficiente a pequena terra que ele tinha, né? Isso foi ocasionando aí em relações bem conflituosas entre vários países, né, do qual ele queria fazer a expansão, né? Mas vamos aí adiantar para uma outra época, né? Porque o nosso foco não é tão histórico, o nosso foco é mais geográfico, aí pegando a economia, que graças, né, a abolição dos monopólios, teve aí uma lei proibindo-os, né, isso em 1947, substituindo os abatsus pelos keiretsus, né? Vieram sim grupos, né, que tinham suas famílias também fervorosamente focada aí nas grandes empresas, né, que foram surgindo, inclusive Toyota, Mitsubishi, Honda. Só que essas empresas, elas começaram mais de forma, né, mais aberta, com financiamentos, financiando fábricas, né, financiando empresas em diversas áreas, e aí sem esse caráter mais controlador, né? E isso tem muito a ver
com a própria carência da matéria-prima, como eu mencionei, tem a ver com a extensão territorial ser pequena. Então, o que passou a acontecer no quesito econômico do Japão? Pensar de forma estratégica, e foi o que a gente estudou em Tigres e Novos Tigres Asiáticos. O foco agora era ter plataformas em outros lugares, multinacionais, né, como a gente estudou, que a mão de obra é barata, que a mão de obra é abundante, que tem uma abundância em matéria-prima e abundância em extensão territorial. Aí a pegada do Japão passou a ser, então, a focar nesses países, né? Levar os seus fabricantes, levar seus produtos industrializados para serem produzidos nesses territórios. E aí, como eu mencionei, Toyota, Mitsubishi, Honda, Sony, entre várias outras, passaram a ter as suas filiais em outros países que fazem parte aí do Oceano Pacífico, né? Como é o caso especificamente dos tigres e novos tigres asiáticos, tá bom? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e encerramos nossos assuntos, né, do terceiro bimestre para a nossa aula, para a nossa prova da semana que vem, beleza? Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço.